Olá! Então hoje vamos dar continuidade ao vídeo sobre a minha experiência com pânico, mas eu achei melhor falar nesse primeiro momento sobre o que a pessoa que está na crise de pânico não é que não gosta de ouvir, mas que não faz bem a ela. Então, para quem está auxiliando alguém que está passando pela crise de pânico ou quer entender melhor como que pode ajudar, então eu elenquei 5 coisas que eu acho que são não digo as mais importantes, mas que foram muito relevantes para mim nesse momento. Então vamos lá para elas. 1. Eu tenho minha colinha aqui que é para não esquecer, tá? Isso não é nada. Ouvir essa frase durante uma crise de pânico, ela é como se a gente estivesse dizendo para a pessoa que está tendo todos os sintomas de um ataque cardíaco, como eu disse no primeiro vídeo, parece que a gente está tendo um AVC, aquilo que a gente está sentindo é real. Na verdade, aquilo é uma resposta bioquímica do corpo. Então a gente está liberando adrenalina, noradrenalina, cortisol, é real o que estamos sentindo. Então, ouvir essa frase, isso não é nada, é desesperador. Não diga isso a ninguém numa situação dessas. E o que ocorre? Quando a gente ouve essa frase, ela gera mais tensão, e a tensão vai fazer com que libere mais adrenalina, e a adrenalina vai fazer com que a gente continue naquele ciclo do coração disparando, da cabeça com a sensação de estar tonto ou que vai desmaiar, enfim. Então tudo aquilo que está acontecendo, ele se torna maior ainda. 2. Dizer para uma pessoa que está lá em desespero, e a gente tem os medos irracionais, né? Sendo que o maior deles é o medo da morte súbita, porque a sensação, né, a mensagem que o corpo está dando, ela é uma sensação de morte. Então dizer para uma pessoa que está em desespero ali na tua frente, tentando explicar o que está sentindo e dizer para ela calma, é como se a gente estivesse mandando um comando para ela de que nós não vamos fazer nada mais do que ficar como observador. Essa é a sensação que a gente tem quando alguém diz calma, porque tudo que a gente quer naquele momento é a certeza de que, eu tô dizendo que eu tô muito mal, que eu tô tendo a sensação de morte, e que o observador, ele vai responder assim, vou te socorrer. Na verdade, o que gostaríamos de ouvir é isso: vou te socorrer, não vou deixar acontecer nada. Mesmo que a pessoa ali em si, naquele momento, ela não tem esse poder de impedir que alguma coisa aconteça. Mas como esse medo, ele é gerado lá no nosso subconsciente, essa resposta da pessoa, ela também dá esse comando de, ele tá me protegendo. Então, o dizer calma, a gente tá passando para a pessoa que está com todos aqueles sintomas a responsabilidade de não sentir nada, né? Então é uma outra frase que naquele momento causa mais tensão ainda. 3. Você está exagerando, porque na hora do pânico é um pânico mesmo. Então a pessoa vai dizer, meu coração está explodindo, vai usar frases como essa, né? Em uma das situações, em uma das crises que eu tive, eu tava sozinha no meu apartamento, não tinha ninguém em casa, e eu comecei a sentir os sintomas, né? Deu primeira batida forte no coração, e aí eu já sabia ali que ia ter uma crise, e aí já começou a descarga de adrenalina, e a sensação é que dá esquenta, esfria o corpo inteiro, e aí a gente tem duas reações: ou te paralisa, ou tu quer correr, e tu não sabe nem pra onde que tu tá correndo. E aí a minha reação, né, durante todo aquele estado que eu tava, foi descer, correr e pedir ajuda na portaria do prédio. Então quando eu cheguei lá, eu desesperadamente queria explicar o que estava acontecendo. Eu sentia na cabeça, dentro mesmo, como se eu estivesse ouvindo alguns
estouros, né? Explicando assim de forma bem simples, porque na hora a gente não consegue mesmo explicar. E eu falava, meu coração vai arrebentar, porque eu queria usar palavras que a pessoa entendesse, olha, ela tá muito mal. A minha sorte, assim, que a pessoa da portaria, né, maravilhosa, beijão pra ele, não vou citar nome pra, né, resguardar, né, o nome da pessoa, mas imediatamente me ajudou, me sentou, peraí que eu tô chamando, vou chamar emergência, chamou meu marido, né, que tava no trabalho, para que ele viesse, explicou o que estava acontecendo. Como eu já tinha tido outras crises, então meu marido sabia que era uma crise de pânico. Então, nesse momento, não falar pra pessoa essa frase de que ela tá exagerando, porque aquilo que ela tá falando, ela tá tentando dimensionar o que realmente ela tá sentindo. Quarta, é só não pensar. Porque uma das coisas que levam, um dos gatilhos que levam a crise, né, ao pico realmente pra gente entrar na crise propriamente dita, são pensamentos de preocupação, de estresse, de medo. E esse medo ele vai gerar no corpo, ele gera como se fosse uma ameaça, né? Assim que o cérebro compreende, ó, tem uma ameaça, tem alguma coisa acontecendo, mesmo que seja uma ameaça irracional, né? A gente não tá racionalizando, ele vai emitir informações de que a gente precisa lutar ou fugir, que é chamado de luta ou fuga. Então, nesse momento, a gente vai ter todas essas reações que eu já expliquei anteriormente, e por mais que a gente se force a pensar em outra coisa ou não pensar, a gente não tá mais nem pensando talvez na situação, mas tá pensando nas reações que o corpo tá emitindo. Então naquela hora a gente tá pensando na quantidade de batidas do coração, então aquilo começa a te assustar. A gente começa a pensar, por que a minha cabeça tá doendo tanto? Por que minhas pernas congelaram? Numa das sensações eu tive a impressão de que o sangue tinha gelado e eu tinha congelado as minhas pernas inteiras, e eu não conseguia explicar essa reação para quem estava ali. Então, não é só uma questão de não pensar. Então a gente ajuda muito a pessoa que está nesse momento, conversando com ela, dizendo assim, ó, tô aqui, dá a mão. O toque, ele é muito importante nesse momento, né, de tocar, pegar a mão da pessoa, olhar nos olhos, porque faz ela voltar a si e tentar compreender realmente o que está acontecendo com ela. Falar para ela coisas boas, mas jamais dizer não pense nisso, né? Quanto mais dizer pra gente não pense, é como se estivesse dizendo assim, ó, pensa mesmo. E a quinta que eu elenquei é dizer a uma pessoa que está nessa situação para ela lutar contra isso, né? Então dizer para a pessoa, tu tem que lutar contra isso, para com isso. A intenção da pessoa, claro que compreendemos depois que tudo passa, que é uma tentativa, né, como se estivesse dando um chacoalhão na pessoa. É uma tentativa de fazer a pessoa voltar à lucidez, porque naquele momento partes do nosso cérebro não funcionam mesmo, ele não tem essa visão do que está acontecendo, só do que ele está sentindo. Então a tentativa é dar um chacoalhão na pessoa e dizer assim, não, luta contra isso, não, tu tem que ser mais forte do que isso. Quando a gente diz tu tem que ser mais forte do que isso, a gente está emitindo a mensagem para a pessoa de que ela está sendo fraca, e porque ela é fraca, ela está passando por isso, e que não é uma verdade. Não é porque ela é uma pessoa fraca ou porque ela não tem força de vontade que ela está passando pela crise. Então é bem importante esse cuidado com as palavras e como vai tratar a pessoa no momento da crise, para que ela realmente se sinta bem e principalmente para que ela se sinta segura, para que nos próximos momentos, né, até que realmente se resolva essa situação, ela tenha confiança de ficar perto
de determinadas pessoas, ela precisa dessa segurança. Então até coloquei aqui como uma dica, é o abraço. Então se a gente naquela hora não sabe o que dizer, não tem muito o que dizer, simplesmente puxe a pessoa para perto de si e abrace. O abraço, ele tem uma força incrível, né? Ele é acolhedor. Quem não gosta de um abraço, né? Não é só nessa situação, amamos abraços. Mas nessa situação em específico, o abraço, ele é como se a gente estivesse dizendo para a pessoa: estou te protegendo deste perigo que tu está sentindo medo. Porque, como eu disse, é um medo irracional. E quando a gente passa essa mensagem de eu estou te protegendo, a gente está emitindo para a pessoa de, ó, não me interessa o que está te ameaçando, mas eu vou te proteger. Parece uma coisa boba, uma coisa simples até, mas que ela tem um poder incrível de ajudar a pessoa que está passando pelo momento da crise, né? Então, hoje eu queria deixar essas dicas assim, justamente porque eu conversei com algumas pessoas depois do primeiro vídeo, algumas pessoas mandaram algumas mensagens e tal, fiquei sabendo de algumas pessoas que estavam passando por isso e não quiseram abrir para ninguém e tal, e se sentiram encorajadas de conversar porque eu postei o vídeo, enfim. E o quanto essas coisas, essas 5 aqui que eu elenquei, na hora que a pessoa passa por isso, quando ela escuta isso e se ela não se sente apoiada, ela começa a se fechar. Muitas pessoas que passam pela síndrome do pânico, elas começam a ter um comportamento de evitar o convívio social e que isso é um aprisionamento para a pessoa. Ela começa a evitar lugares, ela começa a evitar algumas situações com amigos, ela começa a evitar de ter lazer, porque como a crise de pânico ela é súbita, ela começa a sentir medo do convívio social e de que as pessoas não vão entender o que ela está passando. Então é muito importante a informação. O intuito desse vídeo, né, em específico, é esse, é para que as pessoas que querem entender melhor e querem ajudar as pessoas que estão passando por isso, possam entender um pouquinho mais desse universo. Porque assim como talvez não tenha ninguém na nossa vida nesse momento passando por isso, daqui a um pouco vai surgir, ou seja da nossa família, ou seja um colega de trabalho, ou até mesmo alguém na rua. Eu passei por essa situação de estar saindo do banheiro de um shopping e ver uma senhora passando muito mal. E aí na hora eu cheguei perto dela, fui socorrer e a única coisa que ela disse assim: minha filha, eu tenho crise de pânico. Como eu já estava passando pela experiência, eu sabia exatamente o que ela precisava naquele momento. Então acolhi, a primeira coisa que eu fiz foi tocá-la, né? Ela aceitou o toque, ela precisava do medicamento de emergência, dei o medicamento a ela, né? Pedi licença para pegar na bolsa, dei a medicação, comecei a conversar com ela, ela foi se acalmando por ela mesma. Pedi assim: eu posso lhe dar um abraço, né? Porque era uma estranha. Ela aceitou de imediato o abraço. Então, naquele momento, a experiência que eu passei foi útil de poder acolher o coração de uma outra pessoa. Então, por hoje, né? Nesse vídeo, era essa mensagem que eu gostaria de passar, assim. E um beijo grande e que quem está passando por isso, desejo que fique bem. E para quem realmente quer ajudar, desejo que esse vídeo tenha ajudado em algumas informações.